A minha sogra me deu esse livro gigante de pintura e eu vou estrear ele aqui junto com vocês. Ele é muito legal, gente. Eu amo pintar. Ele tem vários desenhos muito fofinhos e ela já havia me dado mais dois, só que era pequeno. Aí agora ela me deu esse grandão, esse gigante. Olha, gente, que legal. Aí eu vou pintar aqui junto com vocês enquanto a gente bate um papo. Hoje eu vou conversar com você sobre a vida longe das redes sociais. Esse é um vídeo que vocês estavam me pedindo bastante aqui no canal, contando um pouquinho da minha experiência, o que eu tenho notado de diferente na minha vida depois que eu saí do Instagram, saí do TikTok. E eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar de alguma maneira e que esse vídeo seja um incentivo para você que está pensando em sair também das redes sociais, dar um tempo para se cuidar, para você que notou que as redes sociais estão tendo um impacto negativo na sua vida, mentalmente, fisicamente, enfim. Então que esse vídeo sirva como um incentivo para você dar o primeiro passo, né? Que é o que mais importa, é a gente dar o primeiro passo. Então eu espero muito que esse vídeo te ajude. E bora lá, amigas. Estou animada para pintar com vocês. Eu vou virar aqui a câmera, eu vou escolher um desenho, eu não sei qual. Vou ver aqui um bem legal pra gente pintar juntas e aí a gente vai batendo um papo. Mas antes, eu quero contar uma novidade pra você. Eu criei um devocional de 15 dias para você fortalecer a sua vida com Deus, para você que é dona de casa, que cuida do lar, para você que trabalha fora também, mas tem a sua casa, tem o seu esposo, tem os seus filhos. Para você também que é solteira ou noiva e pretende se casar um dia, pretende ter sua casinha, seu esposo, seu lar. Para você que quer honrar a Deus através do seu lar, porque o nosso lar, ele também é um lugar de adoração ao Senhor. É um lugar que a gente pode se reaproximar, se aproximar de Jesus. Então eu criei esse devocional de 15 dias para você fortalecer a sua vida com Deus. Então eu vou deixar aqui no box de informações o link e também no primeiro comentário fixado. Eu tenho certeza absoluta que depois desses 15 dias, todos os dias um pouquinho, você fazendo um pouquinho, se doando um pouquinho para Jesus, a sua vida não será mais a mesma. Eu creio que Deus fará grandes coisas através desse devocional. Serão 15 dias cheios da presença do Senhor, tanto na sua vida quanto no seu lar, o lar da sua família. Bom, então vamos lá? Vamos lá, minhas amigas? Estou animada para essa pintura. Eu amo pintar, gente. Vocês gostam de pintar? Eu amo pintar. Depois que eu saí das redes sociais, isso se tornou ainda mais presente na minha vida, sabe? E isso me faz tão bem, vocês não têm noção. Deixa eu forrar um paninho aqui, que eu quero fazer do jeitinho que eu idealizei mesmo. É sentar, deitar assim no chão e conversando com vocês, como se vocês estivessem aqui em casa. E a gente estivesse pintando juntas esse caderno. Eu tenho aqui esse conjuntinho de canetas que a minha sogra também me deu. Ele é um conjunto menor, ó. Não tem muitas canetas, mas essas cores que tem aqui já me ajudam bastante, né? Já servem super. Bom, então, bora lá. Ai, gente, que legal. Eu espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo, porque aí eu posso trazer mais, né? Se vocês quiserem. Bom, deixa eu ver aqui por onde eu começo. Eu acho que eu vou começar pelo toco. Essa parte aqui, que é marrom, né? Essa cor. No dia 2 desse mês de agosto, completou 3 meses que eu estou sem Instagram e TikTok, que são essas redes sociais mais famosas, né? Aqui o YouTube eu não desinstalei porque a minha relação com o YouTube é totalmente diferente. Eu até já cheguei a comentar com vocês em outros vlogs aqui no canal, que a minha relação com o YouTube é bem diferente e é por isso que aqui eu me sinto mais confortável em estar, em produzir, e eu não vi a necessidade de desinstalar o aplicativo, visto que, para mim, estava indo super bem, assim, a minha relação com ele.
Então eu só desinstalei mesmo o Instagram, o TikTok. E eu vou falar uma coisa pra vocês, foi a melhor decisão que eu pude tomar. Por quê? Eu estava muito viciada, muito viciada. Eu só sabia rolar feed, sabe, querer saber da vida do outro, sabe? E isso estava trazendo muitos malefícios para minha mente. Eu estava me cobrando demais, tanto em questão de, ai, preciso criar conteúdo. Eu não podia ficar 2, 3 dias sem aparecer nos stories que eu já ficava preocupada, sabe? Às vezes eu não estava bem para aparecer mesmo. E mesmo assim eu me cobrava muito. É questão de conteúdo também pro feed do Instagram, pro TikTok. Às vezes eu também não estava bem para produzir e eu ficava me cobrando. E isso estava acabando com a minha cabeça. Eu dou graças a Deus que eu consigo identificar quando algo não está indo bem. Por exemplo, eu consegui identificar que eu estava viciada. Porque, gente, eu chegou um tempo que eu pegava o telefone involuntariamente. Eu não conseguia assistir um filme completo na TV sem estar com meu celular do lado, sem estar pegando o telefone de quê? De 15 em 15 minutos, de 5 em 5 minutos, sabe? E isso estava me incomodando demais, demais. A minha mente só pensava rolar feed, rolar feed, rolar tela, rolar tela, rolar tela. E isso estava acabando comigo. Então eu dou graças a Deus que eu consegui identificar isso, sabe? Isso de, não, tem algo de errado, eu preciso intervir. Porque às vezes a gente sabe que tem algo de errado, só que a gente não faz nada, não faz algo para poder mudar, sabe? E é aí que tá. A gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa tomar uma atitude para mudar a nossa situação atual, que a gente sabe que não tá boa, não está boa. Gente, isso tá acontecendo com muitas pessoas. Infelizmente, muitas pessoas não têm forças para sair. Entende? Eu já li comentários de meninas que falam comigo: Su, eu não consigo, já tentei, já desinstalei, eu não consigo. E isso não está me fazendo bem. É difícil, não é fácil. Nos primeiros dias, eu lembro que foi muito difícil. Essas partes maiores assim, ó, eu tenho muita dificuldade para poder pintar. Eu lembro que nos primeiros dias foi muito difícil. Oi, mãe. Oi, olha só quem quer dar um oi pro vídeo, gente. A senhorita pulou a janela, né, querida? Eu fechei a porta para você não entrar, né, querida? Ela faz uma bagunça, gente. Ainda mais que essa sala ali nova, né? Vocês acompanharam no vídeo anterior a transformação que a gente fez na sala. Ela tá bagunçando a sala, né? Né, menina? Aí eu tenho que, às vezes, deixar ela presa lá fora. Mas a bonita pulou pela janela, né? Ó. Não pode. Ela vem me morder porque ela tá querendo mais comida. Eu comentei com vocês, né, que agora ela tem hora certa pra comer. Não pode, tá? Ela tem hora certa pra comer e eu já dei papazinho pra ela hoje. Na verdade, o papai dela deu, né, quando ele saiu pra trabalhar bem cedinho. Já botou comidinha pra você. Agora vai ficar aqui no meu pé. Eu até esqueci o que eu estava falando. Ah, no início foi muito difícil, gente, pra mim. Muito difícil. Mas eu me mantive firme, sabe? Porque eu realmente queria mudar. Eu precisava disso, sabe? E muitas coisas eu notei de diferente nesse tempo que eu passei off. E eu trabalhava. O Instagram, ele era uma fonte de renda pra mim também. Mas eu abdiquei dessa fonte de renda, dessa parte, né, do Instagram, que me dava uma renda para poder eu cuidar de mim. Eu até cheguei a comentar sobre isso com vocês, né? Que eu falei com Deus, eu fiz uma oração e falei: Senhor, se for necessário eu abandonar o Instagram, sendo que ele é uma das minhas fontes de renda, para poder eu me dedicar ao Senhor, eu vou abandonar, sem pensar 2 vezes. E foi o que aconteceu. Porque, gente, eu estava longe de Cristo, sabe? Eu estava na igreja,
Não saí da igreja, mas dentro da igreja, longe de Cristo. Eu não fazia mais devocional, eu não orava mais, eu não tinha mais intimidade com Deus no meu lar. E isso tudo, vocês sabem, né, que não é bom. Que vai cada vez mais nos esfriando a nossa relação com Deus. E eu cheguei em um ponto que eu não estava mais aguentando isso. Eu não queria mais continuar dessa forma, sabe? Eu queria me reaproximar de Jesus, só que eu não conseguia. Por quê? Porque eu estava sempre no celular, sempre. Eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era pegar um telefone e entrar no Instagram para olhar os stories das pessoas. A primeira coisa que eu fazia, sendo que eu acho importante a gente entregar as nossas primícias para o Senhor. Então, a primeira coisa que devemos fazer, na minha opinião, é entregar o nosso primeiro momento do dia para o Senhor, fazer o nosso devocional, nossa oração. E era algo. Olha. Ai, Lili, não pode morder. Lili, dá licença. Dá licença, garotinha. Ai! Gente, socorro, eu tô sendo agredida. Eu tô sendo agredida. Socorro. Ela morde mesmo, tá? Tipo, me dá comida, me dá mais comida. Mas não pode. Não pode. Espera. E eu não fazia mais devocional, não buscava mais a Deus, porque a primeira coisa que eu fazia, ao abrir o olho ainda na cama, pegar o celular, a primeira coisa que eu fazia, tomando café, era abrir o telefone, rolar a tela, tomando café. Então, assim, esse tempo que eu passei fora, gente, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito. E eu agradeço tanto a Deus por isso. Por eu ter conseguido identificar isso e tomar essa atitude, sabe? Eu não demonizo, tá? As redes sociais. As redes sociais são ótimas. Elas têm pontos positivos e pontos negativos. Só que tudo depende da gente. Olha só, eu vou te botar pra fora e vou fechar a janela. Psiu, Lili, dá um tempo. Coisa feia. As redes sociais, ela tem pontos positivos e negativos. Cabe a nós saber ponderar isso, né? E era algo que eu perdi o controle, sabe? Ó, já terminei aqui o toco. Aí eu vou, tipo, fazer assim, ó. Pra ver se dá uns detalhes a mais. E eu acabei perdendo o controle. Então, esse foi, assim, sem dúvidas, o principal motivo pelo qual eu deixei as redes sociais, que foi voltar a me conectar com Deus, a fazer meus devocionais, a buscar a Deus em oração, que era algo que eu não estava fazendo. Esse foi o principal motivo. Tem outros motivos, né? Eu já falei com vocês, que foi a comparação, foi o vício em telas, em saber da vida do outro e não viver. A comparação, gente, olha, é algo tão ruim, né? Tão ruim, porque é tipo que a gente acaba sendo ingratos, porque a gente se compara tanto com a vida do outro e a gente esquece de olhar para nossa vida. A gente se esquece de notar as coisas lindas que Jesus nos proporciona viver, sabe? E são os detalhes. Agora eu vou pintar esses coraçõezinhos, aqui, ó, de cima. Tanta coisa boa que acontece. Deixa eu ver se tá gravando, porque às vezes, né? Vai que eu tô falando. Tá gravando. Às vezes, acontece tanta... Na verdade, sempre tá acontecendo algo em nossa vida. Só que às vezes a gente tá tão desconectados, né? Tão conectados no mundo virtual que passa desapercebido. E depois que eu desinstalei as redes sociais, eu passei a olhar com mais amor, sabe? Pra minha vida, pras coisas ao redor. Gente, tem tanta coisa linda acontecendo ao nosso redor todos os dias. Todos os dias. E a gente perde isso por estar focados na grama do vizinho, sabe? Na vida do outro. Sendo que a nossa grama também é verde, também pode ser verde. Tudo bem, às vezes pode parecer que a nossa grama
tá morta, não tá verde, sabe? E aí a gente olha pro lado do vizinho e tá linda, tá verde. Só que são etapas, etapas da vida. Nem sempre a nossa grama sempre vai estar verdinha. Vai ter momentos que vamos passar por momentos difíceis em que a nossa grama não estará verde, mas ela não está morta. Não está verde não significa que está morta, gente. Um exemplo muito forte que eu tenho comigo, gente, eu trago isso para minha vida. Aqui atrás, na janela da minha cozinha, dá para um pé de cajá. E esse pé, gente, quando eu vim pra cá, pra essa casa, ele tava lindo, 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 tão cheio, tão verde, sabe? Ele estava se preparando para dar frutos. Ele tava lindo, lindo. Aí depois deu cajá carregado, assim, muito cajá, muito cajá. E depois agora, as folhas caíram. Depois que deu o fruto, as folhas caíram e o pé está sem folhas. Depois eu vou até mostrar a vocês. O pé está totalmente sem folhas. Aí você me diz, ele deixou de ter valor por conta disso? Por conta da fase que ele está agora? Não! Daqui a um tempo, daqui a uns meses, ele vai novamente ter as folhas, vai se preparar para dar fruto mais uma vez. Mas é necessário ele passar por esse tempo de seca, sabe? Mas ele não está morto. E é exatamente isso que acontece na nossa vida. Agora eu vou pintar algumas folhas com esse verde aqui. Eu quero mesclar. Ai, não sei, acho que não, acho que eu vou... Ah, acho que é esse verde aqui, né? Eu quero pintar a grama de um verde e as folhas de outro verde. É isso mesmo, vou pintar a grama desse verde aqui e as folhas desse outro verde aqui. Então, a comparação, se a gente não tomar cuidado, ela acaba com a nossa mente. Acaba. E era o que estava acontecendo comigo. Eu estava me comparando demais, demais, demais. E isso estava me adoecendo. Então, ter desinstalado as redes sociais foi assim um combo de coisas boas na minha vida. Antes, no primeiro vídeo que eu falei com vocês sobre isso, né? Sobre as redes sociais, eu mencionei que eu não sabia quando eu iria voltar. E eu realmente não estava preocupada com isso. Hoje em dia, depois desses poucos meses, né? Porque eu considero poucos, eu já me sinto pronta para voltar, sabe? Nesse tempo, eu me cuidei muito da minha mente, minha saúde mental. Orei, pedi ajuda ao Senhor para Ele me acompanhar nesse processo, me ajudar nesse processo longe das redes sociais. E foi tão bom, tão bom. Eu fiz coisas que eu não fazia há muito tempo. Eu voltei a fazer coisas que eu gostava de fazer, eu realmente gostava. Eu não fazia porque estava no hype, sabe? Porque esse é um outro ponto também. Às vezes, a gente se deixa levar pelo hype. Você sabe o que você gosta de fazer no seu tempo livre? Ou você só diz gostar dessa coisa porque fulano que você segue faz essa coisa? Isso, eu assisti um vídeo no YouTube sobre esse assunto que abriu a minha cabeça, gente. Tantas coisas que eu via na internet. Ah, tá no hype fazer isso nas horas vagas, né? E tal. Aí eu fazia porque tava no hype e eu meio que me encaixava, né, nesse padrão. E aí eu falava assim, eu gosto de fazer isso e tal. Só que depois eu percebi que eu não gostava. Que eu só estava fazendo aquilo porque fulano de tal na internet estava fazendo. Um grupo de pessoas na internet estava fazendo. Entende? Então, nesse período que eu passei também longe das redes sociais, eu percebi coisas que eu amo fazer e coisas que eu não gosto de fazer. E tá tudo bem, sabe? Você não precisa se encaixar em um padrão específico. Você não precisa se encaixar em um padrão, em algo que tá no hype, tá na moda. E se você não se encaixar, você não é especial ou você não é digno, sabe? Ai, sei lá, tipo assim, entende? Nossa, foi muito bom. Hoje em dia eu consigo entender o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto de fazer. E isso é libertador também.
assim, quando as pessoas falam, eu quero dar um tempo de rede social, eu sou meio suspeita pra falar, porque eu amo isso, gente. Eu amo demais, sabe? Ter um tempo off, ter um tempo longe do mundo digital, dessa era de hoje em dia. E você focar na sua vida, focar em cuidar mais da sua família, cuidar de você. Gente, eu tinha deixado de cuidar de mim. Olha o nível do templo do Espírito Santo. Hoje em dia eu já consigo cuidar da minha beleza, do meu interior também, indo no médico, fazendo exames, me exercitando. Voltei a me exercitar, voltei a me alimentar melhor do que antes. E tudo aos pouquinhos, sabe? Então, se você tá pensando em dar um tempo de rede social, faça uma autoanálise também para ver se você precisa desse tempo, se você deixou de fazer as coisas para ficar na internet, para ficar olhando vida do outro, sabe? E ficar se comparando, a minha vida não é boa, por que acontece com fulano e não acontece comigo? Sendo que cada um de nós nessa terra temos um tempo. Cada um de nós nessa terra temos a nossa vida. E nenhuma outra vida é igual à nossa. Pode parecer, mas não é igual, entende? Então, o tempo que as coisas acontecem em cada vida é diferente. E eu entendi isso também nesse processo, nesse tempo que eu fiquei fora. Hoje em dia, eu tenho assim mais ou menos uma noção de quando eu quero voltar, mas eu também não estou ansiosa para que isso aconteça, sabe? Eu estou realmente vivendo um dia de cada vez. Eu estou feliz do jeito que eu estou. Agora, quando eu voltar para a internet, eu já vou voltar com outro pensamento, com outro comportamento. Vou lidar com isso de uma forma melhor do que antes, mas sempre tomando cuidado. Porque, eu não sei se vocês já viram aquela série O Dilema das Redes Sociais na Netflix. Se você não assistiu ainda, assista. É muito bom. Porque você entende que essas redes sociais elas foram programadas para isso mesmo, para te viciar, para você estar dentro dela o tempo todo, consumir ela o tempo todo. Enquanto isso, você coloca dinheiro no bolso delas. Então, assim, e você adoece a sua cabeça em troca, se você não tomar cuidado, claro. Então, é importante você ter cautela quando você for usar essas redes sociais, sabe? Senão você acaba se perdendo. E sem perceber, você para de fazer as coisas que você designou que eram importantes para a sua vida. Entende? Então, toma cuidado com isso. Pensa bem, sabe? Eu vou pegar esse outro verde que eu quero também mesclar. Tem outras folhas aqui que eu quero fazer de um verde mais escuro. E pensa bem, sabe? Se precisar dar um tempo, não pense 2 vezes em desinstalar. E vá cuidar de você, cuide da sua saúde, cuide das pessoas que estão ao seu redor. Nossa, gente, eu passei a passar mais tempo com as pessoas, sabe? Ao meu redor, a observar a natureza que Deus criou. Deus fala conosco, gente, através da natureza. É impressionante. Só precisamos estar atentos a isso. Porque quando a gente está muito distraído, a gente não percebe. Aí acaba perdendo essas preciosidades, esses momentos preciosos. Mas quando você está conectado com a sua vida, aqui, sabe, no presente, no aqui e agora, você nota coisas que antes você não notava e estavam ali o tempo todo, só você não viu, literalmente. Ai, gente, olha, melhor coisa, sabe? Melhor coisa que eu fiz. Se eu pudesse, eu vou ser bem sincera com você, se eu pudesse, eu ficaria o resto da minha vida sem rede social. De verdade. Mas assim, eu entendo que é uma necessidade também, sabe? Eu, Suelen, preciso ter as redes sociais porque é o meu trabalho. Eu trabalho com isso. Eu me dei um tempo, né, das redes sociais, mas eu voltarei um dia. Eu deixei isso claro, né? Que assim, eu voltaria um dia, mas bem diferente, né, de como eu estava. E vai ser assim.
Agora, o que que eu vou fazer? Acho que eu vou pintar essas flores. Ah, essas bolinhas aqui. Que cor eu uso? Eu acho que eu vou usar laranja e amarelo. Pra ser tipo... Ah, não. É um girassol aqui, então... Não, é isso mesmo. Eu vou pintar os girassóis, então. Agora eu esqueci, gente. O núcleo do girassol é laranja ou amarelo? Eu esqueci. Me deu um branco agora. Pera. Ai, gente, eu vou arriscar aqui, mas se eu errar, me perdoe. Eu me deu um branco agora legal. Eu acho que é laranja. É, acho que é laranja mesmo. Então, minhas amigas, é isso. Tô aqui para te incentivar, te dar forças para você passar um tempo sem as redes sociais. A qualquer momento eu me sinto pronta, agora sim, para poder voltar. Então, para quem me acompanhava lá no Instagram, a qualquer momento vocês vão ver lá a amiga de vocês por lá, mas com outro pensamento. Vocês podem ter certeza que eu não sou mais a mesma de 3 meses atrás. E graças a Deus por isso. Eu tô muito feliz por isso, gente. Muito feliz pela minha evolução, pelas coisas que eu construí durante esse tempo longe. E foi muito bom pra mim. Eu instalava um Instagram para poder fazer coisas específicas. Por exemplo, tem um trabalho para postar. Eu vendo roupas também. Então, quando eu tinha roupas, eu instalava para poder vender, né? E depois desinstalava, depois que eu terminava de vender. E assim eu fui levando esse tempo que eu fiquei off. E foi muito bom, muito bom. Hoje em dia eu me sinto mais leve, sabe? Muito mais leve. Vou continuar priorizando aqui o YouTube, porque é a minha plataforma favorita, tanto para consumir quanto para produzir, sem dúvidas. Eu acho aqui muito mais leve, muito mais tranquilo, sabe? Não tem esse peso todo que as outras redes têm, que chega a ser algo ruim, sabe? Uma energia ruim, um peso ruim. Então eu vou continuar aqui com o YouTube, vou manter a frequência de vídeos por aqui e eu vou diminuir a frequência que eu postava lá no Instagram, no TikTok. Porque lá eu também tentava postar todos os dias, ou um dia sim, um dia não. Mas aqui eu quero me doar mais, sabe? Aqui eu vou continuar do jeito que eu estou e daqui pra melhor. Então eu tô bem satisfeita, gente, com a minha evolução, tô muito feliz. Muito, muito, muito feliz. E eu incentivo muito de coração a vocês a terem esse tempo, sabe? Principalmente para vocês terem um tempo com Jesus. Faça propósitos, né? Vai ficar 1 mês, vai ficar 2 meses. Toda semana faça um jejum, busque em oração, vá à igreja, tenha seu momento com Deus, devocional todos os dias, enfim. Claro que às vezes a gente pode falhar, somos ser humano, mas a gente tem que tomar atitude, né, para poder mudar e dar o nosso melhor. Tem momentos que eu não consigo, realmente, eu faço outras coisas na frente, deixo para fazer meu devocional depois, enfim, ou às vezes eu nem faço, tenho desânimo, tem dias que eu não faço, preciso melhorar, tenho ciência disso, mas eu já tô bem melhor do que antes, sabe, da Suelen de antes, quando estava viciada em redes sociais. Então isso para mim já é uma grande evolução, e eu vou continuar, sabe, dando o meu máximo, dando o meu melhor. Uma coisa que eu tento sempre fazer quando estou pintando assim, é sempre pintar pela mesma direção do início ao final, para não ficar algo desproporcional, sabe? Algumas cores nem aparecem, mas as outras cores mais fortes eu noto que aparecem bastante. Se a gente ficar pintando, tô pintando aqui, aí depois eu pinto pra cá, depois eu faço assim, aí eu noto uma diferença bem grande. Então por isso que eu gosto de sempre pintar pela mesma direção sempre, do início ao final. Ai, que lindo, gente. Tá ficando meu desenho.
Quero muito saber a opinião de vocês. Os comentários aqui estão sempre abertos pra gente conversar. Eu amo quando vocês comentam, porque isso acaba ajudando também uma a outra, né? O seu comentário, a sua experiência, pode ajudar outras meninas também, sabe? Então deixa aqui a sua experiência, se você já ficou sem redes sociais, se você está sem redes sociais, ou se você tem o desejo de ficar. Me conta aqui qual é a sua experiência, conte para as outras amigas também, porque eu sei que tem bastante amigas que leem os comentários, né? Então isso acaba ajudando uma a outra. É muito importante. Agora eu tô pintando essas bolinhas aqui de rosa. Ai, que gracinha, gente. Nossa, isso faz tão bem pra minha cabeça. Voltei a ler, minhas amigas, também. Algo que eu parei de fazer, né? Quando eu estava só na internet, só viciada. Voltei a ler, voltei a pintar. Voltei a estudar, gente! Chicas, estou indo muito bem nos estudos de espanhol. Claro, é aos pouquinhos, né? Eu voltei a estudar espanhol, todos os dias eu tô praticando. Eu consigo entender, já falei com vocês, né? Mas a minha dificuldade é falar, mas eu já comecei a falar sozinha. Quero muito trazer vídeos aqui pra vocês de falando um pouquinho também em espanhol, mas de uma maneira assim bem caseira, digamos, porque, gente, eu tô aprendendo, eu tô bem no início mesmo. Então, eu erro bastante ainda, enfim. Mas eu tô tentando. E isso me deixa tão feliz, tão feliz, que você não tem noção, sério. Pera, esse aqui é o que eu... Não, esse aqui é o marrom que eu usei. Essa daqui eu acho que eu vou pintar de roxo. Esse roxo aqui. Estou muito contente. Muito contente. Ai, que lindo. Que gracinha. Acho que eu vou pintar... Isso aqui parece ser folhas, mas eu vou pintar de roxo mesmo. É como se fosse as flores menores que estão crescendo, sabe? Amigas, eu não vou terminar de pintar esse desenho todo, tá? Senão esse vídeo vai ficar longo demais. Então, eu acho que eu vou parar por aqui, que aí hoje de tarde eu finalizo. De tarde eu tenho um tempinho livre também. Hoje não tenho pilates, não tenho nada pra fazer assim fora de casa, então vou deixar pra terminar depois. Mas eu quero muito... Acho que eu só vou terminar essas folhas aqui, né? Vou terminar essas folhas aqui com esse outro verde. Eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse vídeo, gente? É um tipo de vídeo que eu amo gravar assim. Que eu gostaria de gravar mais vezes também, né? Que é um vídeo mais calmo, assim, mais tranquilo, a gente batendo um papo sobre um assunto específico. Se você gostou, comenta aqui embaixo qual é um assunto que você gostaria que eu falasse. Enquanto eu pinto, pode até ser um quadro, virar um quadro aqui no canal, né? Pinta e fala. Ah, eu gostei, gente. Gostei muito. Eu espero de coração que esse vídeo ele tenha te ajudado de alguma forma, sabe? Se pelo menos ajudar uma pessoa, eu já tô feliz. Muito feliz. E graças a Deus por isso. Vamos pintar o arco-íris? Só o arco-íris, vamos lá. Ah, gostei, gente.
Jesus. Uma coisa que eu lembro, inclusive eu preciso voltar, que eu parei, mas eu comecei no primeiro mês, assim que eu fiquei sem as redes sociais, uma coisa que eu amava fazer era tomar café com Jesus. Então eu fazia o meu café da manhã, aí eu pegava minha mesinha de plástico, colocava lá na varanda, bem cedinho, o que, umas 7, 8 horas da manhã. Colocava lá, aí eu ia pra lá, levava o meu café e ficava lá, tomando café, olhando mesmo assim, apreciando esse momento, tomando café com Jesus, comendo, bebendo ali meu café com leite, comendo meu pãozinho e conversando com Deus em pensamento enquanto eu comia, olhando a natureza, olhando para o céu, para o dia lindo, para as nuvens, para os pássaros, para os cânticos. Aqui em volta tem muitos pássaros, né? Graças a Deus por isso tem bastante árvores. E os pássaros gostam de ficar nas árvores. E aí eu ficava apreciando, sabe? E era um momento tão bom, gente. Tão gostoso. Quero muito voltar a fazer isso. Muito mesmo. Que me dava um gás gigantesco para iniciar o dia. Antes eu comia, mexia no telefone, seja jantando, seja jantando não, né? Porque jantar eu geralmente janto com meu esposo e aqui em casa a gente tem tipo que não é regrinha, né? Um costume que quando a gente está comendo juntos, a gente não pega no telefone. E isso é desde do namoro que a gente tem isso com a gente. E a gente quer levar isso pra sempre, assim, até quando a gente tiver os nossos filhos. Que pra gente isso é um momento muito especial, é um momento, assim, de comunhão, de estarmos ali se alimentando, todo mundo junto, enfim. Então é algo que a gente não faz. Mas geralmente eu tomo café sozinha, né? Porque o marido, ele sai cedo pra trabalhar. Então eu pegava o telefone, ficava ali comendo e com o telefone na mão. E depois, quando eu passei a tomar café com Jesus, foi tão gostoso, tão bom, tão bom. Nossa, que saudade. Eu com certeza vou voltar. Agora não tô tomando mais café, né? Que eu estou fazendo jejum intermitente, enfim. Mas com certeza quando eu voltar, eu vou voltar a ter meus cafés com Cristo. E fica aqui a minha dica para você também. Tome café com Jesus. É muito bom, é uma sensação muito boa. Ai, gente, que lindo! Olha, gente, nosso arco-íris. Nossa, amei. Aí eu termino mais tarde. Como eu falei com vocês, olha só como está o pé, gente. Seco, 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 seco. As folhas ficaram todas amarelas, caíram tudo e eu acompanhei cada processo. E é algo que sempre está falando no meu coração. Depois de alguns meses eu vou voltar aqui e vocês vão ver, né, como que ele vai estar. Todo cheio novamente. Eu espero muito que você goste do devocional de 15 dias para organizar o seu lar e fortalecer a sua fé. E eu espero também que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo de coração possa ter te ajudado mais uma vez, ter te ajudado de alguma forma. Não se esqueça também de comentar aqui embaixo o que você achou, tá bom? Um super beijo no seu coração, um super beijo para você, um super abraço e que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!